Olá, esse é o Café da Produção. Imagina que você está lá no camarim, naquela hora que você pega o cafezinho para conversar com a sua equipe, trocar um pouquinho sobre os bastidores. Esse é meu objetivo aqui. Abrir algumas caixinhas de pergunta no meu Instagram e no Instagram do Grupo Maria Cutia para coletar algumas curiosidades, dúvidas e perguntas que várias pessoas colocaram ali sobre esse universo da produção. Resolvi reunir em 5 episódios, abordando esses temas que surgiram na caixinha. Espero que você goste. Para início de conversa, é importante que você saiba quem sou eu. Meu nome é Luísa Monteiro, eu sou produtora do Grupo Maria Cutia de Teatro, sou formada em Relações Públicas, Comunicação Social, tenho também um curso técnico de Administração e tenho mestrado entre Interações entre Empresas e Comunidades. Nesses encontros, a minha conversa vai ser guiada pela minha experiência. Então é legal que você saiba que eu faço parte do Maria Cutia desde a sua origem, lá de 2006. E a minha formação como produtora se dá junto com o crescimento e profissionalização do grupo. Eu me formei como produtora dentro do Maria Cutia, nas minhas experiências profissionais, nos espetáculos que nós fomos criando, nas circulações que nós fomos produzindo e nos cursos que eu fui fazendo, nesse meio tempo. Então, para isso, eu quero também te contar um pouquinho sobre quem é o Maria Cutia. Se você não sabe, o Maria Cutia é um grupo de Belo Horizonte, Minas Gerais, Como eu já disse, ele nasceu em 2006 com um teatro muito popular, feito em praças e parques, numa pegada assim muito de interação com o público. A gente sempre teve um cuidado muito grande e um carinho muito grande pelo público. A gente sempre quis fazer espetáculos onde as pessoas quisessem estar com a gente. Hoje já estamos aí debutantes, com 15 anos de grupo, já passamos por mais de 170 cidades do Brasil, 20 estados, já fizemos uma turnê internacional. Por muito tempo os nossos trabalhos foram feitos só na rua, em praças e parques, mas nos últimos anos a gente já tem se aventurado por palcos, tendo até feito espetáculos voltados para o palco. Então hoje a gente já trabalha com essas duas frentes dentro do Maria Cutia. Se você quiser saber um pouco mais, o nosso site é www.mariacutia.com.br e tem também as nossas redes sociais. Bora pro Café da Produção? Então vamos lá. A gente vai produzir um espetáculo na rua. Quais são as primeiras coisas que a gente precisa pensar e fazer em relação a isso? Primeiro, a gente precisa ter conhecimento de qual é o espetáculo que nós vamos levar para a rua. Qual é o porte desse espetáculo? Qual é o tamanho do cenário? Ele precisa de um lugar plano, de um lugar inclinado, e a partir disso a gente começa a mapear as possibilidades de praças e espaços públicos que a gente tem para realizar esse espetáculo. Aí você pode fazer uma lista, procurar na sua cidade, Muitas vezes no site da prefeitura mesmo, você entra e consegue fazer uma pesquisa de todos esses espaços e aí você começa a procurar fotos ou mesmo fazer uma visita técnica quando você já tiver afunilado um pouco as escolhas, Porque você pode fazer uma triagem a partir desse primeiro levantamento, só que não basta você escolher o lugar e ir lá e fazer. Existem legislações específicas para que a gente possa realizar um espetáculo na rua. Essas legislações, elas são municipais. Cada município vai ter as suas orientações do que precisa ser feito para que a gente possa licenciar um evento. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, essa legislação mudou um pouquinho nos últimos tempos, com o objetivo de facilitar a produção de eventos de pequeno porte. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa mandar, além de toda a documentação do proponente que está solicitando o uso do espaço, a gente precisa mandar um mapa desse cenário, um detalhamento de todos os equipamentos que vão ser utilizados, um detalhamento de toda a equipe envolvida. A gente precisa enviar, se tem palco, uma ART, que é uma nota técnica sobre a segurança desse palco, para a gente ter a garantia que a gente não vai colocar em risco nem os atores, nem o público que está no espaço. Então, por exemplo, se você vai amplificar esse espetáculo, você vai precisar de energia, então isso também precisa estar especificado nessas demandas, Então, assim, vale a pena você pesquisar com cuidado e com muita atenção no órgão responsável da sua cidade quais são as exigências técnicas para você poder fazer esse processo de licenciamento.
Quando você já tem diante de você as melhores opções de praça para a realização do seu espetáculo, um estudo sobre as demandas para o licenciamento do seu município, o próximo passo é reunir a documentação exigida. Então você separa toda essa documentação. Aqui em Belo Horizonte a gente faz essa solicitação, parte dela pessoalmente, parte dela digitalmente. A gente faz um agendamento e depois a gente vai presencialmente levar essa documentação. E aí você vai precisar saber a disponibilidade dessas praças que você elencou numa ordem de prioridade para a realização do seu espetáculo, para você poder pleitear essa data, né, no licenciamento. Então, o licenciamento nada mais é do que o processo de agendamento de um espaço público e a regularização da documentação para que você possa executar o seu espetáculo. É um processo muito complexo que exige muito cuidado e atenção. E a realização do seu evento, ela está diretamente condicionada a um bom licenciamento, porque senão você fica aí fazendo as outras etapas da produção e quando chegar lá na frente você pode não receber o alvará para realizar o seu espetáculo. Então é muito importante que essa pré-produção, né, essa parte do planejamento e desse estudo, ela seja feita de uma forma bem cuidadosa para que a gente não tenha problemas lá na frente com a execução do nosso espetáculo. Em algumas cidades, a gente sabe que existem eventos que têm um calendário fixo. Todo mês de maio acontece um grande evento na Praça X. Então a gente sabe mais ou menos que existem alguns eventos fixos, gratuitos, né? Assim, com acesso gratuito ao público na cidade. Quando você vai planejar a execução do seu evento, se você tiver escolha para isso, se você tiver possibilidade de escolher, é importante também que você faça esse mapeamento de outras ações culturais que estão sendo realizadas na sua cidade, para que você evite concorrência com esses outros eventos e que você também possa atrair mais público. É óbvio, né? Sim, você também tem que ter um conhecimento de quem é o público do seu espetáculo, porque às vezes o público do seu espetáculo não é o público que vai num outro evento da cidade. Quando a gente pensa em data de espetáculo na rua, tem outro aspecto que é muito importante, que são os períodos de chuva. Né? Cada município, cada lugar do Brasil, cada estado, né, tem aí suas particularidades climáticas. Então, para a gente é muito importante, para a gente que produz espetáculo na rua, é muito importante que a gente esteja estudando e acompanhando a previsão do tempo, né? Sempre que a gente vai fazer uma turnê pelo interior, que a gente vai fazer uma temporada na rua em Belo Horizonte, por exemplo, a gente evita os períodos de janeiro a março e a partir de outubro até o final do ano. Por quê? São períodos chuvosos, né? A gente não quer despender tanto trabalho e tanto recurso para fazer uma pré-produção e chegar no dia do evento, por exemplo, e ser surpreendido por uma chuva. Então esses cuidados são muito importantes também para que a gente garanta que o nosso espetáculo aconteça lá na frente como previsto. Escolha da praça definida, licenciamento aprovado. Quais são os próximos passos? Então, a gente já está com o licenciamento pronto, vamos lá nessa praça. A gente precisa conhecer a vizinhança, a gente precisa conhecer o que essa praça oferece para a gente. Precisamos estudar o sol. Esse espetáculo vai ser feito de dia, então a gente precisa saber qual é a posição do sol, porque a gente não vai colocar o público sentado de frente para o sol. Né? Isso assim espanta o público, isso é indelicado com o público, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, se o meu espetáculo vai acontecer às 10 da manhã de um domingo, é importante que no mês do evento eu vá pelo menos uns 2 dias, umas 2 vezes, 3 vezes nesse espaço no mesmo horário e monitore, o sol tá aqui, então esse é o melhor espaço da praça para eu fazer. Não, tem esse outro aqui que me parece melhor. E aí você vai começar a balizar as necessidades do espetáculo e essas outras condicionantes que são particulares do espaço. Outra coisa muito importante que a gente precisa mapear nesse espaço onde o espetáculo vai acontecer é o ponto de apoio e o ponto de energia. Vamos falar primeiro do último. Se seu espetáculo será amplificado, você vai precisar então de ligar a energia para amplificar os microfones, os instrumentos musicais. Então você precisa entender direitinho onde que está aquela caixa de energia, entender se no seu município você precisa fazer um licenciamento específico para energia. Então esse estudo prévio é importante ser feito.
Então você vai ver, a caixa de energia tá o quê? Tá a 10 metros de onde vai acontecer o espetáculo. O que que isso implica? Isso implica que eu vou precisar de um cabo desse tamanho, na grossura específica que o seu técnico, o seu eletricista vai te indicar para que tudo seja feito com segurança, a depender da sua expectativa de público. Você vai precisar proteger esses cabos com aqueles tampadores de segurança para que ninguém tropece. Você vai precisar sinalizar esse espaço para garantir que todas as pessoas que estejam ali estejam vendo a sinalização e não corram nenhum tipo de risco com o que seu evento está produzindo, né? Com o que elas foram ali para ver, que é o espetáculo. Sobre o ponto de apoio, o que seria isso? Vamos pensar aqui duas situações, né? Nós vamos fazer um espetáculo às 10 da manhã. É um grupo pequeno, com uma equipe pequena, reduzida, são 5 pessoas. Esse espetáculo é simples, de montagem rápida e dinâmica. A gente vai precisar de 2 horas para montar o espetáculo. Então a gente vai poder chegar nessa praça 7h30 para poder descarregar e fazer a montagem do espetáculo. O ponto de apoio que eu preciso para um espetáculo que é rápido, ele é diferente de um ponto de apoio que eu preciso para um espetáculo que tem uma demanda de montagem muito longa, que seria, por exemplo, a hipótese do segundo caso, que a gente vai fazer um espetáculo à noite, às 8 da noite, e eu tenho aí 9 horas de montagem. A gente vai precisar chegar de manhã, a gente vai precisar fazer refeições nesse espaço ou próximo desse espaço. A gente vai precisar ter um ponto de apoio para a equipe poder ir ao banheiro, né? Afinal de contas, a gente vai ficar o dia inteiro nessa praça. A gente vai precisar de um espaço para ser o camarim, né? Em ambos os casos, a gente vai precisar de um espaço para ser o camarim, que pode ser montado na própria praça, ou a gente pode também conseguir parceria com estabelecimentos ou mesmo moradores que moram ali perto da praça, para que a gente use lá para poder, né, para que os atores possam se maquiar, possam colocar seus figurinos, que eles emprestem um banheiro. No interior isso é muito comum e é muito gostoso também, porque é uma chance da gente conhecer os moradores, né? Às vezes a gente não consegue parcerias e a gente precisa pagar por isso. Outras vezes a gente leva tendas e monta no espaço. Então, assim, é preciso que a gente estude isso com antecedência para que a gente possa tomar a decisão de qual é o melhor ponto de apoio possível para aquela estrutura que a gente tem no dia. A depender do perfil e do porte do seu espetáculo também, é importante que você mapeie possibilidades de carga, descarga e estacionamento no espaço. Né? Suponhamos que seja um espetáculo grande, que precise de 2 caminhões para a gente descarregar esse cenário na praça. Como que a gente vai fazer? A gente pode subir na praça? Ah, não pode. A carga e descarga não pode ser feita na praça também, só pode ser feita na rua de trás. O que isso implica? Isso implica que eu vou precisar de mais profissionais na minha equipe para que esse cenário possa ser descarregado. Existe margem de negociação com a prefeitura para que eventualmente, por um tempo específico, né, que é o tempo da sua desmontagem, esse caminhão fique ali com sinalização? Talvez exista, então também é possível você tentar conversar para de repente a gente parar esse caminhão na praça, num tempo específico, sinalizar o trânsito, informar para as outras pessoas que estão ali que isso é uma descarga momentânea, tirar o material, tirar o caminhão do espaço e depois no final do espetáculo a gente voltar com esse caminhão para fazer a carga. Então também é importante que a gente mapeie essas questões que envolvem o trânsito no espaço, para que a gente também não interfira, né, no local, causando desgaste ali àquela comunidade que mora perto da praça. Então, pequenos cuidados também, né, de abordar as pessoas com simpatia durante o momento de montagem, ser gentil, dar informações sobre o que está acontecendo ali quando alguém perguntar. É bom a gente pensar que aquilo ali não é nosso, né, apesar de ser um espaço público, a gente como cidadão poder usufruir daquilo, né? Muitas pessoas têm aquela praça e aquele espaço com uso cotidiano e às vezes a gente está chegando ali para fazer um espetáculo, as pessoas não conhecem a gente, então como também que a gente cria relações de proximidade. E é muito importante, por fim, para a gente terminar esse encontro de hoje, a gente estar atento às possibilidades de imprevisto. Quem trabalha com produção aí sabe que a gente tem que estar aberto para receber os possíveis imprevistos e ter tranquilidade para resolvê-los. Então, assim, o trabalho da gente vai acabar só na hora que o caminhão fechar, depois chegar lá no lugar de descarregar, abrir, colocar todo o cenário figurino lá dentro. Nessa hora que acaba, você vai para casa e fica tranquilo. Então, resumindo, por mais que a gente faça um bom planejamento,
Uma boa pré-produção, existem imprevistos e questões que não estão no nosso controle e que elas podem surgir ao longo do espetáculo, ali na hora, né? Pode cair uma luz, pode entrar um bêbado dentro do espetáculo, um cachorro, pode acontecer tantas coisas. Então é importante que a gente esteja de coração aberto, olhos atentos para aquele espetáculo que está acontecendo ali, ó, do princípio ao fim, para que caso a gente tenha que intervir em alguma situação, quando eu falo a gente é a nossa equipe, né? Não necessariamente só o produtor. A gente esteja atento a tudo que está acontecendo. Obrigada, te vejo no próximo encontro.